Então, boa noite a todos e a todas. Então, é com muita satisfação, né, que eu inicio uma defesa, né, a minha primeira candidata à especialização em incêndios, né, a Ana Karina Roque, né, com a monografia, né, o TCC, intitulado A Educação Ambiental como Ferramenta para a Prevenção aos Incêndios Florestais em Parques Urbanos, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Temos como a banca, né, formada pela professora Jassanã Milani, de Mato Grosso, e Tatiana Kaminski, né, UFPR. Eu gostaria de agradecer à banca, né, pela contribuição que possa dar, né, para a melhoria do trabalho. Então, vamos começar a apresentação da Ana Karina, né, com 15 minutos, se for possível, né? Então, comece. Apareceu? Sim. Vou tirar aqui. Podemos começar? Ok, pode começar. Boa noite a todas e todos. Eu sou Ana Karina, eu sou bióloga, licenciada pela UFMG, também sou funcionária pública, servidora pública da Fundação de Parques Municipais Zoobotânica e atuo na educação ambiental e também sou brigadista voluntária florestal pela ONG Brigada 1. A apresentação desse trabalho vai seguir a seguinte forma. Na introdução serão abordados os parques urbanos, a importância desses para a cidade, os incêndios florestais como um dos problemas enfrentados nessas áreas e a educação ambiental como ferramenta de prevenção dos incêndios florestais. Em seguida, serão apresentados o objetivo geral, material, métodos e metodologia, e, para concluir, os resultados esperados. Bom, os parques urbanos eles surgiram junto com a formação das cidades nos séculos 18 e 19, na época da Revolução Industrial, na Europa e nos Estados Unidos, a partir da necessidade de ter um espaço de lazer e ócio da população crescente, principalmente a classe trabalhadora. Somado a esses ideais, também foram pelo movimento higienista, devido às cidades serem um antro de proliferação de doenças devido às más condições de saúde da maioria da população. Entretanto, os parques eles têm um testemunho muito importante no valor histórico, social e cultural das populações urbanas, como, por exemplo, o Central Park em Nova York e o Parque Nacional de Londres, na Inglaterra. Esses foram os primeiros parques urbanos. Já no Brasil, o processo de criação dos parques, eles não surgiram em detrimento da necessidade das massas urbanas no século XIX, sobretudo pelo fato do processo de urbanização no nosso país ter acontecido de forma tardia. Embora eles se parecessem fisicamente e urbanisticamente na arquitetura e no paisagismo com os padrões europeus, esses parques surgiram mais por uma vontade das elites brasileiras em tentar retratar um ambiente urbano semelhante aos encontrados nos países da Europa. Todavia, com o aumento das cidades a partir do século XX, os parques se tornaram imprescindíveis para a preservação dos recursos naturais, para o equilíbrio ambiental das cidades e para a manutenção da qualidade de vida dos seus munícipes. Porém, a maioria desses parques sofre com vários impactos ambientais que diminuem a eficácia da prestação dos serviços ecossistêmicos. Esses que são serviços ambientais prestados pela natureza, principalmente para a população humana, como, por exemplo, a preservação e a conservação da fauna e flora, muitas das vezes espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, a preservação também do solo, dos recursos hídricos, são também espaços importantes para
para a produção de atividades físicas que gerem bem-estar e saúde, para a contemplação da natureza e a reaproximação com essa. Também são ambientes para manifestações culturais, atividades de lazer, atividades e ações de educação ambiental e pesquisa científica. E se tratando dos parques de Belo Horizonte, que é o alvo desse trabalho, a sua criação se deu junto com a cidade de Belo Horizonte, no final do século XIX, quando a capital mineira foi transferida de Ouro Preto para Belo Horizonte, um cenário de modernismo contracenando com os ideais da nova república. Em destaque aí no mapa está uma área verde que hoje se encontra o Parque Municipal Américo René Genetti, um importante cartão postal da cidade. Embora eles já tivessem contemplados no projeto, no plano piloto da cidade, eles só foram construindo mesmo, de fato, a partir da década de 40, 50 e 60, quando se teve um maior investimento público para a criação desses parques. Todavia, a ampliação desse espaço só se deram mesmo de forma expressiva na cidade a partir da década de 90 e dos anos 2000, com os programas Parque Preservado e o programa BH Verde, que vislumbrava resgatar e preservar a integridade das áreas públicas de interesse ambiental. Então, hoje a cidade, ela tem essa perspectiva. Belo Horizonte é dividido em 9 regionais e os parques estão espalhados de forma aleatória por elas. Atualmente tem cerca de 75 parques, um pouco mais, os quais são gerenciados pela Fundação de Parques Municipais da Botânica. Como já foi dito, esses parques sofrem vários impactos ambientais, desde depredação e vandalismo do patrimônio público, destinação incorreta do lixo e os incêndios florestais. Esses que são ditos como todo tipo de fogo, quando se perde o controle numa área de cobertura vegetal, acarretando alteração do hábitat e causando inúmeros problemas ambientais, econômicos e sociais. Embora no meio urbano as queimadas sejam de menor extensão em comparação aos incêndios que acometem as unidades de conservação estaduais e federais, eles também se configuram como crimes ambientais, sendo as principais causas, como, por exemplo, a queima de lixo doméstico e resto de poda, o uso de forma para limpeza inadequada em terrenos baldios, fogos recreativos, práticas religiosas e muitas vezes ações criminosas, acarretando consequências como poluição atmosférica e aumento da sensação térmica, perda da biodiversidade, danos ao patrimônio público e privado, agravamento de doenças respiratórias e aumento de casos de acidentes em rodovias. Muitos pesquisadores e cientistas dizem que a educação ambiental é a ferramenta mais eficiente para a conscientização e sensibilização na prevenção dos incêndios florestais, por meio de ações educativas continuadas que estabeleçam principalmente vínculos com as comunidades no entorno desses parques. Então, ela é conceituada pela Política Nacional de Educação Ambiental como processos por meio dos quais indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso público comum do povo, essencial à saúde, qualidade de vida e sustentabilidade, devendo estar presente em todos os níveis educativos de caráter formal e não formal. A partir dessas premissas, o objetivo geral desse trabalho é potencializar e tornar mais efetivas as ações de prevenção aos incêndios florestais, através da educação ambiental, a fim de promover a conservação e valorização das áreas verdes e parques públicos urbanos no município de Belo Horizonte. Então, como materiais de métodos, foram escolhidos para a área de estudo 5 parques, a partir de relatos dos gerentes dessas unidades e de brigadistas voluntários pela frequência de incêndios anuais nessas áreas. O Parque Municipal de Acustou se localiza na Regional Oeste. Historicamente, ele já foi um lixão, depois ele passou a ser o horto que produzia árvores para a arborização da cidade e, por fim, transformou no parque urbano. Já o Parque Municipal é a maior área verde da cidade, com 240 hectares, constituindo uma área de preservação muito importante para a cidade, é um cartão postal muito procurado pelos turistas e pelos munícipes da cidade, abarcando várias espécies importantes e ameaçadas de extinção, a exemplo dessa rã e lobisomai, que é endêmica e ameaçada.
Juntamente com o Parque Mangabeiras, o Parque da Serra do Curral configura o corredor ecológico da Serra do Curral, que é um patrimônio ambiental e cultural muito importante para a cidade. Também abarca várias espécies endêmicas e ameaçadas, como, por exemplo, o cacto Procereus brasileiro. Ambos estão na Regional Centro-Sul. Já o Parque Ecológico Renato Azeredo, ele é considerado um oásis pelos moradores da Regional Nordeste e também é acometido várias vezes anualmente pelos incêndios. E, por último, não menos importante, o Parque Ecológico Roberto Bulemar, que se encontra numa das maiores regionais da cidade, que é a Regional do Barreiro, e, juntamente com o Parque Estadual Serra do Rola Moça, configura uma região de importância ambiental e principalmente no quesito de abastecimento hídrico da cidade e da região. Os embasamentos teóricos para a elaboração desse trabalho foram educação ambiental crítica e transformadora, a pesquisação e o diagnóstico rural participativo, a gestão participativa e a percepção e interpretação ambiental. Pela questão de tempo, não vou conseguir falar de todos, mas vou abordar dois principais a título de exemplificação. Então, a pesquisação ela é um tipo de pesquisa social fundamentada na investigação, que tem por finalidade promover, através da ação coletiva, envolvendo todos os sujeitos envolvidos, considerando toda a sua experiência, vivência e conhecimento de cada membro ali da comunidade, em busca da resolução de um problema em comum. Então, o diagnóstico rural participativo, eu diria que ele vai sistematizar a pesquisação e vai se tornar prática dela através do conjunto de técnicas e ferramentas que permite às comunidades elaborarem seu próprio diagnóstico, seu próprio planejamento, vislumbrando um desenvolvimento sustentável. Então, para fazer essas atividades de prevenção aos incêndios florestais, foi escolhido 3 públicos-alvos, sendo eles as escolas do entorno, a comunidade do entorno e o público visitante. E para cada público-alvo foram elaboradas 3 grandes ciclos de atividades, sendo elas a pré, durante e pós-ação. Na pré-ação, basicamente, tem a formação de parcerias e equipe de trabalho, levantamento de recursos necessários, levantamento do conhecimento prévio e uma investigação para realizar um diagnóstico para saber as principais causas dos incêndios naquelas áreas. Durante a ação serão realizadas diversas atividades educativas, como, por exemplo, campanhas, palestras, oficinas, capacitações, atividades lúdicas, produção de materiais, etc. E, por fim, após a ação, se propõe avaliar a efetividade do projeto, analisar e divulgar os resultados. Então, para exemplificar, na comunidade do entorno, sugere-se, para a pré-ação, conhecer a realidade da comunidade e aproximar dessa, para também adquirir uma confiança dos moradores da região, através também da realização de entrevistas semi-estruturadas, para que se possa, em seguida, durante a ação, realizar diversas reuniões, grupos de discussões e dinâmicas, para, por fim, promover uma gestão participativa. Já no público escolar, a pré-ação ela é basicamente formada pela formação de parcerias com outras entidades e aplicação de questionários para professores e alunos a fim de avaliar e analisar o conhecimento prévio acerca dos incêndios florestais e a importância dos parques urbanos. Durante a ação, pensou-se em várias atividades, como, por exemplo, trilhas, bate-papo, exposições de materiais de combate, conversa com brigadistas, atividades que promovessem a discussão e a sensibilização na questão da importância dos parques para as pessoas e para a conservação da biodiversidade e os impactos gerados nesses ambientes pelos incêndios florestais. E como pós-ação, pensou-se na entrega de um certificado de guardiões dos parques e uma campanha para a escolha do mascote. Já para os visitantes dos parques, após a pré e a pós-ação se dá de forma semelhante, que vai buscar analisar o conhecimento prévio e o conhecimento adquirido após as atividades, que serão feitas de várias formas, como, por exemplo, bate-papo, exposição de materiais, brincadeiras, palestras, etc. Então, com isso, espera-se como resultados
como resultado desse trabalho, conscientizar e sensibilizar o público-alvo quanto aos impactos gerados pelos incêndios florestais. Além disso, estimular e fomentar práticas de prevenção para mitigar os danos causados pelos incêndios nesses ambientes. E também gerar o senso de pertencimento, de cuidado e de respeito para com os parques, com as pessoas envolvidas, fomentando também agentes multiplicadores nas comunidades. E também espera-se promover uma cidadania ativa, crítica e corresponsável que contribua para a reversão do quadro da degradação ambiental através de uma mudança de pensamento, atitudes e hábitos entre a relação homem-natureza, vislumbrando uma reconexão e respeito com a mesma. Então, espero concluir uma etapa aqui hoje, para continuar no amanhã, e eu gostaria de concluir com essa frase encorajadora da Cora Coralina, que ela diz: é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperanças nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Paraná pela oportunidade, à minha família, a meus amigos da Brigada 1, aos professores, em especial o Alexandre Teto, a professora Daniela, a Andréia, por ter sido uma mãezona aí pra gente, e todos os colegas do curso e todos aqui presentes. Muito obrigada.